Eu havia planejado esta noite terminar a série de mensagens Crescei, mas não foi possível, não é? Então não vou terminar hoje. Vou terminar mais para frente, ainda teremos provavelmente mais um sermão para terminarmos essa série e hoje daremos continuidade ao texto e olhando aquilo que Deus tem para nos ensinar, especificamente para este tempo das nossas vidas, porque o nosso Deus ele é muito pessoal. Ao mesmo tempo que Ele está trabalhando com a igreja, Ele também está falando com cada membro, cada pessoa que vem ao culto. E nós cremos nisso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. É o texto que estamos observando. Hoje vamos para o 7º sermão desta série. 2 Pedro, capítulo 1. Eu convido você a me acompanhar. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento acrescentem o domínio próprio. Ao domínio próprio acrescentem a perseverança acrescentem a piedade. A piedade acrescentem a fraternidade, e a fraternidade acrescentem o amor. Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu creio que os irmãos já estão familiarizados com esse texto. Eu creio que os irmãos estão familiarizados com o contexto, mas nós precisamos sempre nos lembrar que Pedro, ele quando escreve esse texto, Pedro tem o desejo claro em seu coração, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que aqueles crentes, aqueles irmãos que estavam sofrendo devido à perseguição, irmãos que estavam dispersos pela região da Ásia Menor, ele desejava que aqueles crentes crescessem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele termina a segunda carta dessa forma, no capítulo 3, versículo 18. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a carta fala sobre crescimento. Todo organismo vivo, saudável, cresce. Todo organismo vivo, saudável, amadurece. E não é diferente com a igreja. Todo aquele que experimenta a conversão, todo aquele que tem uma experiência com Cristo, ele é como uma nova criação e ele começa a crescer em Cristo. Ele começa a crescer no conhecimento de Deus e ele vai amadurecendo. E de acordo com Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7, Paulo vai mostrar que Deus concedeu dons à igreja com vista à maturidade, até que vocês alcancem a perfeita estatura, que é a estatura de Cristo, o varão perfeito. E isso vai acontecer à medida que aqueles que foram instruídos, separados por Deus, dados para a igreja, para capacitar vocês pelo conhecimento do Senhor, e vocês começam a exercer o próprio ministério, vocês se fortalecem. Aí vocês não são levados por ventos de doutrinas
e de acordo com a justa cooperação de cada parte, o corpo efetua o crescimento do próprio corpo. Todos são importantes e todos são responsáveis. Porém, isso acontece à medida que a igreja, os crentes, eles começam a crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Eles vão amadurecendo. Nós estamos falando, meus irmãos, desse tempo de maturidade. Nós estamos falando do propósito de Deus para todo aquele que é convertido ao Senhor, crescer. O cristão saudável amadurece. O cristão saudável cresce. Mas ele só cresce de forma saudável por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que alegria para nós hoje pela manhã, deixamos até o batistério aqui montado, mas que alegria foi para nós essa manhã termos aqueles momentos em que nós vimos irmãos que vieram à fé, testemunhando da sua fé por meio do batismo. Nós testemunhamos, queridos, o mover de Deus na vida de pessoas queridas por meio do batismo. E isso traz uma alegria muito grande para a igreja. Eu vi como a igreja estava feliz hoje pela manhã. Como os irmãos estavam felizes. E lógico que eu, como pastor, também me alegro com a igreja. Porém, nós devemos olhar para a palavra. Nós podemos e devemos olhar para a igreja e nós temos critérios bíblicos para mensurar o crescimento saudável de uma igreja. Quando que uma igreja ela está viva? E nós precisamos olhar para a palavra de Deus porque nós podemos ter leituras equivocadas. Então, meus irmãos, é possível nós olharmos para a igreja e acreditarmos que há vida nesta igreja, mas não há. E nós precisamos entender que o nosso olhar, ele é muitas vezes equivocado. Jesus, ele mandou dizer à igreja de Sardes o seguinte: eu conheço as obras que você realiza. Você tem fama que está vivo, mas você está morto. Foi isso que Jesus disse à igreja de Sardes. Você tem fama que está vivo, mas você está morto. Logo depois, Jesus manda escrever uma carta para a igreja de Esmina. E Jesus disse àqueles irmãos: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. A realidade é que vocês são pobres, mas na verdade, a realidade perceptível pelos olhos é que vocês são pobres. Mas a verdade é que vocês são ricos. A igreja de Laodiceia tinha fama de uma igreja rica, de ser uma igreja rica, abastada e viva. E Jesus falou que ele, que é o Cristo da igreja, estava do lado de fora daquela igreja. Uma igreja viva, meus irmãos, é aquela que experimenta o mover de Deus na vida de seus membros, muito mais do que o movimento dos membros na agenda da igreja. Creia nisso. Uma igreja viva é uma igreja que experimenta o mover de Deus na vida dos membros, não propriamente o movimento dos membros na agenda da igreja. E uma observação muito importante: crentes vivos são ativos. Crentes vivos são ativos. Mas nem todos aqueles que estão aparentemente ativos estão vivos. São as transformações que os crentes experimentam, grave isso. São as transformações que os crentes experimentam da parte de Deus em suas vidas, refletindo mudanças em suas casas, refletindo mudanças na forma como a esposa trata o marido trata a esposa, os pais tratam os filhos tratam os pais. São essas mudanças que acontecem no ambiente do trabalho do cristão, por meio daquilo que Deus está fazendo na vida dele. São transformações que acontecem no meio da igreja, porque Deus está transformando os crentes, e isso vai mudando os relacionamentos. São essas coisas que demonstram que uma igreja local está viva. Transformações pessoais, e essas transformações vão atingindo a igreja. Essa caminhada de cada membro com o Senhor
que refletirá na congregação. Com licença. O compromisso de cada membro com o Senhor em sua vida pessoal refletirá no compromisso da comunidade com Deus. A santificação de cada cristão que está aqui, refletirá e determinará a santidade da igreja. Assim como a prática no pecado de um cristão refletirá naquela mancha, nas vestes da noiva de Cristo. Nós precisamos ter isso claramente, irmãos. É o mover de Deus na vida de pessoas e de famílias, de uma igreja local, que refletirá a saúde desta igreja. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com um pastor e ele falou assim: pastor, o senhor está falando isso para mim e eu estou ensinando a minha igreja exatamente isso. Que se os crentes não perceberem que é aquilo que acontece na vida deles, que refletirá na igreja local, nós não vamos prosseguir no crescimento do Senhor. E eu falei, é isso mesmo, é essa a verdade. O velho apóstolo, meus irmãos, ele está ensinando exatamente isso. Aquilo que cada salvo recebe da parte de Deus para viver de modo agradável ao Senhor, será refletido naquilo que a igreja está vivendo. E isso vai depender do empenho, do esforço de cada crente por compreender e querer viver a vontade do Senhor. Isso acontece sempre à medida que nós entendemos que tudo aquilo que Deus deseja para nós é reflexo de tudo aquilo que Ele fez por nós. O amor de Deus, ele é tão profundo. O amor de Deus, ele é tão tremendo. O amor de Deus, ele é tão poderoso, manifestado em Cristo Jesus por nós, que a resposta que Deus deseja de nós é que nós nos esforcemos, que a gente se empenhe para cumprir e ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E eu já falei isso para os irmãos. A única coisa que Deus deseja de nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Para que eu seja, você seja semelhante a Jesus, o Senhor precisa trabalhar em nossas vidas de tal forma que nós percamos cada vez mais a nossa própria identidade. Nós precisamos perder aquele pensamento: eu sou assim, ele é assim. Ele é assim e não muda, eu sou assim e não mudo. Não, isso não existe na mente de um cristão que está crescendo. Nós somos chamados à mudança. Aos Efésios, Paulo escreveu: busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Capítulo 5, versículo 17. Aos Colossenses, preste atenção, Paulo disse: irmãos, nós não deixamos de orar por vocês. E o nosso pedido a Deus por vocês é que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, porque é dessa maneira que vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quanta teologia em apenas um texto. Quanto conhecimento de Deus exposto em apenas um texto. Eu li Colossenses 1, de 9 a 12. Mas voltando, queridos, para o ponto inicial, o que acontece comigo, o que acontece em minha caminhada com Deus, será refletido de forma positiva ou negativa em minha comunidade de fé. Paulo escreveu àquela igreja amada de Filipos assim: acima de tudo, irmãos, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até vocês, ou apenas ouvindo sobre vocês, eu saiba que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho,
Filipenses 1, 27. Ou seja, nós desejamos que vocês, como indivíduos, busquem compreender a vontade de Deus e vivam de modo digno. E quando eu ouvir sobre vocês, eu ouvirei que vocês estão juntos, firmes, lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, esses sermões, essa série, Crescer, nos chama ao crescimento pessoal que gera o crescimento desta amada igreja. Pastor, isso já está repetitivo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o propósito. O que você entendeu da mensagem? Eu não entendi muita coisa, eu só entendi que eu preciso crescer para que a igreja amadureça. O meu crescimento pessoal com Deus reflete no crescimento da igreja. A minha caminhada com Deus reflete de forma positiva ou negativa na minha comunidade. Porque a igreja é formada por pessoas, por famílias. A igreja não é reflexo diretamente da vida do seu pastor e dos seus líderes. A vida é reflexo daquilo que Deus está fazendo na vida de todos os membros da igreja. E eu quero apenas te lembrar uma coisa que eu já sei. Eu também sou ovelha de Jesus. Eu quero te dar um conselho inicial. E quando eu estava escrevendo esse conselho pastoral, esse conselho serve para mim. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero deixar esse conselho. Meu irmão, minha irmã, não seja um dos responsáveis por afetar o crescimento da igreja de Cristo, ao não valorizar o seu crescimento com Deus. Eu vou repetir. Não seja um dos responsáveis por afetar o crescimento da igreja de Cristo, não se atentando ao seu crescimento pessoal com Deus. Em seu livro Comunidade Cativante, o pastor Mark Dever, ele disse para pastores, um sinal de que muitos em sua igreja não são regenerados é quão arduamente você tem de trabalhar para motivá-los. Impressionante, não é mesmo? Quantos crentes precisam ser motivados para estar servindo ao Senhor? Provavelmente não são regenerados. E nós precisamos sempre orar e pregar o Evangelho para que todos os membros da igreja local sejam de fato regenerados, movidos e motivados a crescerem no conhecimento do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque maturidade envolve o aumento do senso de responsabilidade. Maturidade envolve o aumento do senso de responsabilidade pessoal. Isso é maturidade. Nós vamos continuar hoje, queridos, observando mais duas qualidades, duas virtudes que Pedro coloca como alvo de busca, alvo do nosso esforço, sempre na dependência do Senhor. Então, a primeira lição que eu quero destacar hoje é uma continuação do versículo 6. E a primeira lição nos ensina o seguinte, da parte do Senhor. Enquanto vocês perseveram para obter autodisciplina, domínio próprio, se esforcem para acrescentar à perseverança de vocês a piedade. Acrescentem à perseverança de vocês a piedade. É o que está no final do versículo 6. A perseverança, a piedade. A perseverança, acrescentem a piedade. Meus irmãos, eis uma virtude, uma qualidade que está na mente de Pedro. Nunca saiu da mente de Pedro esta virtude. No versículo 3 do capítulo 1, você pode ler novamente, veja como aparece a piedade aí. Pedro diz, pelo seu divino poder, o Senhor nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. No final da carta, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. Agora, nessa lista de 8 virtudes, que estamos estudando a cada domingo, Pedro, ele diz que nós devemos ter em nós, e nós devemos nos esforçar para que isso cresça em nós. E ele diz agora, queridos irmãos, a perseverança de vocês,
acrescentem, se esforcem para acrescentar à perseverança de vocês a piedade. E o que isso significa? Meus irmãos, a piedade, ela é necessária. A piedade é necessária para a nossa perseverança. E eu vou explicar por quê. A piedade, ela é necessária à nossa perseverança para que a nossa perseverança não se torne um esforço sem a força de Deus. Há uma diferença muito grande entre resiliência e perseverança. A perseverança sem piedade, ela passa a ser apenas resiliência. Resiliência é a capacidade humana de suportar e vencer desafios. Perseverança bíblica é a capacidade do homem de reconhecer a sua fraqueza e depender de Deus para que tenha forças para vencer todos os seus desafios. Se você não acrescenta piedade à perseverança, você começa a acreditar que a sua perseverança tem a ver com você. Então ela não é mais perseverança, ela é apenas resiliência. Você confia na sua capacidade de resistir. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com o homem. Meus irmãos, Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. E eu já disse para os irmãos, eu quero sempre lembrar, estamos aqui com um texto, que é o último texto. O último texto que Pedro escreveu. Pedro não será mais visto entre os homens. E Pedro, ele termina o seu último texto, deixado para a igreja como um idoso, dizendo assim: cresçam, se esforcem, se empenhem, porque tudo que vocês precisam para a vida e piedade, Deus concedeu a vocês. Vocês receberam a fé foi obtida. Vocês receberam tudo aquilo que vocês precisam para a vida e piedade, versículo 3. No versículo 4 ele vai falar, vocês receberam as preciosas e grandiosíssimas promessas, para que por essas promessas, vocês escapem da corrupção que está presente nas paixões mundanas. Deus já deu tudo para vocês. Por causa disso, no versículo 5, se esforcem diligentemente para acrescentar à fé a virtude. A virtude vocês devem acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento vocês devem se esforçar para acrescentar o domínio próprio ou a autodisciplina. A autodisciplina vocês devem se esforçar para acrescentar a perseverança. Mas a perseverança não pode caminhar sozinho, ela precisa ter sobre ela a piedade, porque senão a perseverança se torna em resiliência. Paulo disse ao seu filho na fé antes de morrer, o último texto dele: se eu tivesse um texto como esse, eu creio que Timóteo guardou, e este é o meu livro, eu creio que a maioria dos pastores tem. 2 Timóteo como livro de cabeceira. Eu não sei quantas vezes eu li 2 Timóteo. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Busque força em alguém que te dá algo que você não merece. Fortifique-te no favor imerecido que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi disse: que homem! O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus, Ele é o rochedo em quem eu me refugio, Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Salmo 18:2. E o que dizer de Jó? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará dentre os mortos. Eu não tenho forças, eu não tenho resiliência, eu não tenho. Eu persevero, mas só com a piedade eu consigo ver a perseverança dessa forma. Paulo disse sobre ele mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, irmãos, enquanto a resiliência
ela exalta a minha força. A perseverança, ela exalta a força que vem de minha confiança na presença fiel de Deus. Eu vou repetir, porque o que nós vamos aprender sobre piedade tem a ver com a presença fiel de Deus. Enquanto a resiliência, ela exalta a minha força, a perseverança bíblica, ela vem de minha confiança na fiel presença de Deus. Isso é piedade. Piedade, pastor, é a fiel presença de Deus? Não. Piedade tem a ver com aquele termo teológico que João Calvino, ele cunhou na teologia, chamada de coram Deo. Coram Deo. Eu vivo na presença de Deus. Quando eu tenho o senso de que eu vivo na presença de Deus, eu sei que eu não dou um passo da minha vida sem que eu esteja na presença dEle. Isso é piedade. O cristão que cresce em piedade, meus irmãos, ele entende que ele anda, vive, se move na presença de Deus. E quando ele está lutando, perseverando, e ele tem esse entendimento que a piedade produz, que eu estou na presença de Deus, ele nunca vai olhar para a sua própria capacidade de resistir. A piedade, esse senso da presença fiel de Deus, vai fazer com que ele entenda que eu estou e eu consigo na força do meu Deus. Davi era um homem piedoso. Paulo era piedoso. João era piedoso. Pedro era piedoso. E é interessante porque quando Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. E uma das características desses homens que Paulo fala é que esses homens serão, ou melhor, eles terão aparência de piedade, mas eles negarão o poder da piedade. E Paulo diz a Timóteo: fuja destes homens. Homens que têm aparência de piedade, mas eles negam o poder da piedade. Ou seja, homens que têm aparência de que são homens que andam com Deus, mas eles não são piedosos. Eles não têm o senso da presença de Deus. Fuja desses, Timóteo. Não tente ganhar estes. Paulo diz, fuja desses. Está em 2 Timóteo capítulo 3. O cristão que cresce em piedade, ele tem plenamente a consciência de que ele está na presença de Deus em cada circunstância, em cada passo que ele dá. Michael Green, ele diz que se trata daquela consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Eu escrevi em meus momentos devocionais, certa vez, todos os conselhos práticos que Paulo deixou a Timóteo antes de morrer. E eu tenho todos esses conselhos e de vez em quando eu leio todos eles. Eu tinha um sonho, eu não sabia que eu ia ser pastor um dia. E eu tinha um sonho, eu falava assim, Senhor, se um dia o Senhor me chamar para ser pastor, eu quero ter na minha mesa, no meu gabinete, eu quero ter esse texto de 2 Timóteo na minha mesa, com um vidro em cima, para que eu possa ler todas as vezes que eu me assentar naquela cadeira. E um dos conselhos que Paulo deixou para Timóteo foi, meu filho, exercita-te pessoalmente na piedade. Se ele diz que ele deve se exercitar, significa que isso não vem sem esforço. Isso não vem sem autodisciplina. Estão entendendo o que Pedro está falando? A autodisciplina, ela é necessária, ela está dentro. Mas a piedade, para que eu busque essa piedade e todas as demais qualidades, eu preciso me empenhar, eu preciso me esforçar. Mas como é isso na prática, irmãos? Como é isso na prática? O que eu acabei de dizer de Paulo para Timóteo, não está na segunda, está na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 1.
versículo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, parte B. Mas a questão é a prática. Muitas vezes nós temos a dificuldade de trazer os conceitos bíblicos para a nossa prática. Pastor, o que significa na prática acrescentar a piedade e a perseverança? Na prática, irmãos, eu gostaria de dizer para você algo que de fato te ajude em seu esforço diário, para manter-se firme, para manter-se perseverante. Acrescente o senso de que você está diante de Deus e de que os olhos do Senhor estão sobre você. Na sua busca por perseverar em Deus, acrescente o senso de que os olhos dele estão sobre você e de que você está andando na presença de Deus em tudo o que você faz. Em seu esforço para perseverar na busca por Deus, acrescente o senso de que você está diante dele e é a ele a quem você deve agradar. Eu luto constantemente no meu coração para eu não desejar agradar homens. Porque quantas vezes eu sou instruído a fazer coisas que no meu coração eu sei que aquilo não tem a ver com a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós somos tomados por um desejo de não desagradar pessoas. E isso é terrível. Porque aquele que deseja agradar homens, mesmo sabendo que vão desagradar pessoas, eles não são servos de Cristo. Paulo disse isso aos Gálatas. Você viver todos os dias com um senso que você tem um Deus que olha para você e você está na presença dele e você quer agradá-lo, isso te livra de muitos pesos. Em seu esforço para perseverar confiante no que você já conhece do Senhor, acrescente o senso de que você está diante de Deus, inclusive quando a sua fé vacila e falha. A nossa fé, ela vacila e falha. Mesmo assim, nesses momentos, creia que os olhos do Senhor estão sobre você. Coram Deu. Eu vivo, eu respiro, eu ando na presença de Deus. A piedade sendo acrescentada à perseverança é uma bênção para remover a resiliência e manter a perseverança, que é a nossa confiança em um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe e um Deus que nos ama com amor inefável, infalível. A segunda lição é sobre uma próxima qualidade. Está no início do versículo 7. E a segunda lição nos diz o seguinte: se esforcem também para acrescentar à piedade a fraternidade. Uau, isso é tremendo. Se esforcem para acrescentar à piedade a fraternidade. É isso que está no início do versículo 7. E queridos, ao expor as suas últimas qualidades, nós temos apenas mais uma para ver. Apenas mais uma. Mas ao expor essas qualidades e chegando no final, Pedro fortalece o nosso pensamento pessoal, que tudo o que Deus faz na vida de indivíduos tem a ver com aquilo que Ele está fazendo na vida do seu povo. Deus, Ele vê indivíduos, age em indivíduos, molda indivíduos, porque o olhar dele está em seu povo eleito. E eu quero provar isso na mente de Pedro. Poderíamos provar isso na mente de João, poderíamos provar isso na mente de Paulo, poderíamos provar isso nas Escrituras. Mas eu quero mostrar como Pedro, ele pensa assim. Nós cantamos um cântico, e foi o primeiro cântico. Porque toda liturgia, ela tem a pregação como o centro. É da pregação que toda liturgia ela é construída. Qual foi o primeiro cântico que nós cantamos? Aonde se encontra? Vocês se lembram? Eu já vou dar uma dica para você. É na carta de Pedro.
É na primeira carta. Os 2 primeiros capítulos. Melhor, no segundo capítulo. Versículo 9. Isso. Você quase disse, não é, meu irmão? 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, nação santa. Não é assim que o texto vai? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Pedro está pensando em indivíduos ou em povo? Em povo. Em povo. Vocês antes não eram povo, agora sois povo. Povo. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele diz assim, esposas. Esposas. Aí ele chega no versículo 7 do capítulo 3 e diz, maridos. E aí daqui a pouco ele começa a falar servos. Mas quando ele chega no versículo 8 do capítulo 3, ele diz, finalmente, tenham todos, volta de novo para o povo, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos. Quando ele usa o termo fraternalmente amigos, ele está pensando em povo. Mas ele acabou de dizer que as esposas, elas devem viver de forma piedosa. Os maridos, eles devem viver a vida comum do lar, tratando as esposas como vaso mais frágil. E aí depois ele volta para o assunto povo, porque para Pedro, assim como todo aquele que anda com Deus, ele sabe que quando Deus ele pede que vivamos de modo agradável como indivíduos, ele está pensando em seu povo. Quero te dar uma outra prova textual, você não precisa abrir Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Ele termina falando que Deus em Cristo está santificando um povo para si, zeloso de boas obras. O termo grego que Pedro utiliza, e esse termo fraternidade para muitos, né, é um termo muito católico, né? A gente não vê muito isso no meio evangélico, fraternidade. Mas é um termo grego conhecido e chamado, e é muito usado, né? É Filadélfia. Filadélfia. Tem nome de igrejas, não é? Uma igreja Filadélfia é uma igreja fraternal. Eu não sei se quem coloca o nome Igreja Filadélfia está pensando na fraternidade. Mas Filadélfia é fraternidade. E sabe o que significa fraternidade? Sabe o que significa Filadélfia? É um amor entre irmãos de fé que nenhuma outra comunidade consegue experimentar. O Ministério Nove Marcas ele vai tratar esse termo como a igreja como uma comunidade sobrenatural. Nenhuma comunidade consegue viver o que a igreja ela foi chamada para viver, porque isso é sobrenatural. O desejar estar junto com os irmãos como família, o amor fraternal é algo sobrenatural, não é natural, é algo que vem de Deus. Mas olha que interessante, Pedro, eu não sei, eu creio que a personalidade de Pedro sempre foi muito intensa. Então Pedro sempre teve muita emoção. Vocês conseguem perceber isso na vida dele? Sempre muita emoção. E quando ele escreve, ele manifesta essa emoção. Pedro sempre coloca emoção, ele coloca profundidade nas expressões. Ele diz assim, concentrando todos os vossos esforços, se esforcem diligentemente. Não basta se esforçar, tem que ser diligente. Não basta concentrar os esforços. Para Pedro concentrem todos os vossos esforços. Aí Pedro escreve sobre a fraternidade, ele diz assim, tendo purificado a alma, 1 Pedro 1:22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Uau! Por quê? Amar o irmão já é um grande desafio. Agora, amar
intensamente uns aos outros, é a ponto de viver o que João escreveu em 1 João 3,16. Aquele que tem a vida, ele deve dar a sua vida pelos seus irmãos. A igreja é algo sério aos olhos de Jesus. Eu já disse aos irmãos que muitos crentes na igreja, eles ficam doentes e até morrem, porque experimentam o juízo de Deus ao participarem da ceia do Senhor de forma indigna, porque eles não conseguem discernir o corpo de Cristo. E ali em 1 Coríntios 11, Paulo não está pensando apenas em Jesus na cruz. Ele está pensando no corpo de Cristo que foi rasgado pelo corpo dele, que é a igreja. É sério. Um cristão que não está enxergando o que é a igreja, ele não está considerando ou não conhece de fato o que Cristo pensa sobre a sua igreja. O autor aos Hebreus escreveu: deve ser constante entre vocês o amor fraternal. Hebreus 13:1. Aos Romanos, Paulo classifica o amor quando ele diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Com amor Filadélfia. Romanos 12:10. Agora, indo para o fim. Ninguém teve e tem mais autoridade para falar sobre amor e sobre fraternidade do que Jesus Cristo. Ninguém. Jesus mesmo disse sobre ele isso. Jesus, ele mostrou essas verdades sobre o amor e sobre a fraternidade. Mas nós veremos isso no último sermão. O último sermão fala sobre a última qualidade, que é o amor. Teremos que ter tempo para isso. Mas por que acrescentar a piedade à fraternidade? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado pode levar aqueles que buscam a piedade, a santidade, ao caminho do isolamento. A busca por piedade, sem a fraternidade, leva o cristão a viver a santidade de monastério. Ou de mosteiro, que é a mesma coisa. É aquela santidade que eu preciso me afastar de pessoas. Eu preciso me isolar de pessoas para que eu experimente uma vida de santidade. Eu preciso me afastar de pecadores. Isso é uma santidade de monastério, isso não é piedade. A verdadeira piedade, ela não me isola dos irmãos de fé, pelo contrário. A verdadeira piedade me aproxima deles com o coração humilde e servil. Ou seja, quanto mais piedoso, mais próximo aos meus irmãos eu estarei. Mas não apenas próximo, com o desejo de servi-los. O corandeu que eu disse, o entendimento de que eu ando e vivo na presença de Deus, que me leva à piedade, sempre me conduzirá ao convívio fraternal. Irmãos, eu não sei quantas vezes desse púlpito saiu a seguinte expressão, não apenas dos meus lábios, mas tudo aquilo que o Espírito Santo faz na vida de indivíduos, ele faz pensando na vida em comunidade. O Senhor salva indivíduos e o insere no corpo, para que ele seja um membro do corpo, que auxilie no crescimento dos demais e seja auxiliado pelos demais. O que Pedro nos ensina hoje diz que aquele que busca piedade deve se esforçar para acrescentar a essa piedade a fraternidade. E eu quero aplicar rapidamente, irmãos, isso, para que faça de fato sentido para nós. Há um pastor e teólogo americano, falecido já, Warren Wiersbe. Ele disse algo que eu creio ser correto. Ele disse que a prova de que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé, é o seu progresso na fé. A prova de que alguém é salvo de fato não é a sua profissão de fé, é o seu progresso na fé. Nós nos alegramos domingo passado com a profissão de fé de irmãos,
Nós nos alegramos hoje com o batismo de irmãos, mas os nossos olhos não estão atentos à profissão de fé. Os nossos olhos estão atentos ao progresso na fé. Não apenas deles, mas também nosso. Irmãos, caminhando para o fim, tudo aquilo que estamos vendo tem a ver com ser ativo e frutífero no conhecimento de Cristo Jesus. Ser ativo e frutífero no conhecimento de Cristo. Então, como essa segunda verdade pode ser vista de forma mais prática? Se a minha busca pelo Senhor, que é a piedade, está me aproximando da vida fraternal, essa aproximação ao Senhor, ela está saudável. Se a minha busca pelo Senhor não está me aproximando da vida em comunidade, essa minha busca pelo Senhor está falha. Eu não estou crescendo. Não há amadurecimento sem fraternidade. Se a minha busca por piedade tem transformado o meu senso da vida cristã, do afastamento para a aproximação dos irmãos, eu estou me tornando frutífero e ativo no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, isso é tão prático para mim. Eu vejo Jesus, ele encontrando ovelhas perdidas. E quando Jesus encontra ovelhas perdidas, ele não deixa essas ovelhas sozinhas. Ele coloca essas ovelhas num aprisco com outras ovelhas. Não precisa ficar respondendo na internet o que significa o cristão crescer sozinho sem a igreja. Não precisa perder tempo, ter que ficar explicando o que o pastor acha sobre pessoas que querem viver a vida cristã longe da igreja. Olha, eu digo assim, se for na minha igreja eu vou explicar. Eu não sou pastor de todo crente. Eu não sou pastor de internet. Eu não estou na internet para pastorear todos os crentes que perguntam. Eu não estou para responder perguntas, porque Deus me colocou para pastorear uma igreja local. Você quer saber o que eu creio? Vá na minha igreja. Os membros da minha igreja ouvem que é impossível, na perspectiva bíblica, crescer em piedade sem crescer em fraternidade. Jesus morreu e ressuscitou pelas ovelhas para conduzi-las ao aprisco com outras ovelhas. E perdoe-me se eu for ofensivo a você. Não é a minha intenção. Até porque outras pessoas ouvem essa mensagem fora. Mas eu não desejo ofendê-lo, mas eu preciso dizer uma verdade. Caminhar com Deus, longe do relacionamento fraternal, é uma heresia. Caminhar com Deus longe do relacionamento fraternal com a igreja é uma heresia. Isso é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por um povo. Ele não vai vir buscar só você, sabia? Ele vai vir buscar a sua igreja. Irmãos do mundo todo se encontrarão com Cristo nos ares. Amém, irmãos? Não é só você. Jesus virá me buscar. Não, Jesus virá buscar o seu povo e eu faço parte. Nunca tenha um senso de vida cristã isolada. Isso não tem a ver com Cristo. Você, se você é salvo, você é membro do corpo. Você precisa dos irmãos. Os irmãos precisam de você. Essa mutualidade traz glórias a Deus. Isso não diminui, pelo contrário, aumenta. Eu quero deixar um texto para vocês, na verdade eu poderia deixar muitos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma igreja viva. Paulo disse: irmãos, devemos sempre agradecer a Deus por vocês, porque convém. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros está aumentando. Está crescendo o amor que vocês têm uns pelos outros. Sabe por quê? Porque a fé está aumentando. Anda junto.
A fraternidade aperfeiçoa a piedade quando eu me inclino como suporte para os meus irmãos. A fraternidade aperfeiçoa a piedade quando eu me inclino como suporte para os meus irmãos. A fraternidade aperfeiçoa a piedade quando eu me humilho ao reconhecer que eu preciso de meus irmãos. Deixa eu aproveitar esse púlpito aqui e dizer alguma coisa para você desse sentido. Meus irmãos, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Como eu louvo a Deus quando eu sei que tem irmãos que estão orando pela minha vida, pela minha família. Eu digo, eu preciso disso, não cesse. Todos aqueles que chegam até mim e falam, pastor, eu tenho orado por você. Eu sempre falo, não pare. Não pare. Continue. Eu preciso de vocês. Cadê os líderes dessa igreja? Eu preciso de vocês. Eu não consigo caminhar sozinho sem vocês. Eu os amo. E eu necessito de vocês. O meu desejo é dar a minha vida por vocês. E se for possível, eu dou. Mas eu não consigo andar sozinho sem vocês. Eu preciso dessa fraternidade. Eu amo Filadélfia. A fraternidade aperfeiçoa a piedade quando eu me coloco como instrumento de santificação na vida dos meus irmãos. Pastor, aquele irmão é tão difícil. Está santificando você. Aquela irmã é tão difícil, está santificando você. Pastor, meu marido é tão difícil, está santificando você, esposa. E vice-versa. Mas não é só nesse sentido. Tem a ver com a exortação bíblica. Eu ajudo o meu irmão a ser santificado quando eu chego até ele e o oriento. E dou um norte, mostro na palavra, querido, você está indo com um pensamento equivocado, a palavra de Deus diz isso. Você não pode ter aquele pensamento, eu não vou me envolver. Eu não vou me envolver. Esse pensamento, eu não vou me envolver, é muito egoísta para a igreja. Sabe por que a gente fala, eu não vou me envolver? Porque a gente não quer, a gente quer a paz mundial. A gente não quer conflito. Mas não. Quem ama, exorta. Quem ama, disciplina. Quem ama, chega. Não diz chega. Se aproxima. Que texto maravilhoso. Quando Paulo escreve aos Romanos, depois de quase pular, eu vejo Paulo igual Davi, pulando no final do capítulo 11. A profundidade das riquezas. E ele chega depois, no final da Epístola aos Romanos, diz, acolhei-vos uns aos outros. Recebam uns aos outros como Cristo vos acolheu. Recebam, acolham uns aos outros. Por fim, irmãos, a fraternidade aperfeiçoa a piedade quando eu reconheço que Deus usa os meus irmãos para aperfeiçoar a minha caminhada com Ele. A piedade, ela não é a busca por semelhança com Jesus? Ele foi o maior exemplo de homem piedoso. E foi o maior exemplo de alguém que ensinou o amor fraternal. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Amado irmão, amada irmã, essa mensagem é para a igreja. Pedro não estava pensando em descrentes quando escreveu. Ele estava pensando na igreja. Então, se você não tem se esforçado para acrescentar a sua perseverança, o corandeu, essa visão de que você vive na presença de Deus, que a piedade produz, se esforce. Se esforce para isso. Se você não tem se esforçado para acrescentar a sua busca por piedade, a vida fraternal, se esforce. Você precisa da fraternidade para que você seja ativo e frutífero no conhecimento de Cristo. Vocês já ouviram aquela expressão que importa é motivação? Nem sempre. A direção também importa. Imagina eu me encontrando com o Douglas, eu vou sair de férias amanhã, e o Douglas imagine que ele gostaria disso. E o Douglas falou assim, pastor, eu vou para São Paulo.
E eu falo para ele, Douglas, eu vou em direção contrária, eu vou para o Rio. Aí, de repente, eu estou lá no Rio, encontro o Douglas. Eu falei, Douglas, o que você está fazendo aqui? Pastor, a minha motivação e o meu desejo era ir para lá, mas acabei chegando aqui. Mas o que importa é a motivação. Eu vou falar para ele, não, importa a direção. Não adianta você estar aqui com motivação, eu queria estar lá. Não, qual é o caminho que você tomou? Você tomou o caminho contrário. Então não basta ter boa motivação. Você tem que saber se você está na direção correta. Muitas pessoas com boas intenções vão para o inferno. Essa é a verdade bíblica. Se você diz, não, eu creio que vai dar tudo certo para mim no final. Não, depende muito da direção que você está tomando na sua vida. Então o que você viveu até agora, longe da vontade do Senhor quanto a isso, meu irmão, pode ser restaurado por arrependimento e fé. Sabe o que é arrependimento? É a palavra grega metanoia, mudança de mente. É a mudança de mente que muda a minha direção. Eu mudo a minha mente é mudada e eu mudo de direção, é conversão. Arrependimento e fé, porque agora eu creio assim e eu mudo. Então, se nessa sua caminhada você entendeu que você está andando na direção errada, mesmo com boas motivações, se arrependa e volte. 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 Eu quero terminar com o Salmo 34, 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. E isso é promessa. Então, se for necessário, mude completamente os seus esforços e coloque os seus esforços em outra direção, porque se você continuar na mesma direção, você não crescerá no conhecimento de Cristo Jesus. Mas eu quero deixar essa promessa: o Senhor nunca nos deixa andar sozinhos. Tudo aquilo que Ele pede de nós, Ele faz conosco. E você precisa crer nisso, se apegar a isso e viver o que Ele tem pedido de você. Amém, irmãos? Eu convido você a orar silenciosamente. Eu convido você como indivíduo a falar com Deus. Como eu disse, Deus ele é pessoal quando fala ao seu povo. E toda pregação nos leva a respondermos a Deus. Responda ao Senhor. Lembrando que o seu silêncio também é uma resposta. Se há alguém aqui que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, e você tem entendido que você precisa dele como seu Salvador, se arrependa. Reconheça que você está numa direção que é contrária ao lugar em que Ele está. Você precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Se arrependa e creia nele. Deposite a sua fé somente em Jesus. Peça para que Ele seja o seu Salvador. E se você é um crente que está afastado da igreja, você precisa voltar ao convívio com os irmãos. Venha conversar comigo após o culto, se você desejar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por esta série de mensagens confrontadoras, mas que revela, Senhor Deus, elas revelam o amor do Senhor por nós. O Senhor nos chamou ao crescimento. E nós queremos, ó Deus, que essas qualidades, elas não apenas estejam presentes em nós, mas que elas aumentem cada vez mais. Sabemos que é só o Senhor que nos dá condições para isso, mas o Senhor também nos chama a um esforço, a um empenho cada vez maior em direção a essas verdades. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tome as nossas vidas e o Senhor nos ajude, porque nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós te louvamos pela tua presença fiel.
E pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a vivermos tudo isso que o Senhor tem desejado para nós. Ó Deus, que o Senhor se manifeste todos os dias, presente, nos dando forças para vivermos, ó Deus, a vontade do Senhor já revelada a nós, por meio da Tua palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta mensagem. E nós queremos colocar diante do Senhor o nosso último louvor desta noite como igreja. Que o Senhor receba a nossa adoração. Ó Deus, é que nós saímos daqui edificados e fortalecidos na fé. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido você